Já consumiram 10 segundos, eu vou pedir a tolerância, senhor presidente, 10 segundos, mas é claro, eu tentarei aqui cumprir o meu prazo, desde já agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, em permitir que eu possa me prolongar um pouco no meu pronunciamento. Pronunciamento esse que vai interessar a todos dessa casa. Eu usei a tribuna desta casa na última terça-feira para falar sobre o contingenciamento das emendas parlamentares. Naquele momento eu comentei que o governo federal teria comunicado à nação que contingenciaria 50 bilhões de reais em diversas esferas do governo, cortes em ministérios, emendas parlamentares, mas que desses 50 bilhões de reais era esperado algo em torno de 18 bilhões de reais de cortes de emendas parlamentares. No meu Rio Grande do Norte eu comentei que 64 milhões de reais seriam realizados de corte de emenda através das emendas de bancada e 8 milhões de reais seriam de emendas individuais. Naquele momento eu não disse, senhor presidente, da importância deste meu pronunciamento para essa casa. Nós sabemos que o papel da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é de legislar, de reformar as leis, de formar novas leis e de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Agora, nós podemos também ter uma função executiva, de realizar obras no nosso Estado, de fazermos escola, fazermos praça, fazermos calçamento, drenagem, fazermos tantas obras que o nosso povo nos pede através das lideranças e dos prefeitos. E que nós temos, e todos aqui sabemos, que conseguimos realizar 100% das obras que são empenhadas e liberados os recursos. Diferente, por exemplo, das obras do PAC, que os recursos existem, mas não conseguem ser efetivados. Por quê? Porque o governo federal, a presidenta está aqui em Brasília e as obras estão lá nos municípios, de Pau dos Ferros, de Açu, de Cuté, enfim, de tantos municípios, Brasil afora. Agora, nós não, senhor presidente, nós estamos no pé da base, nós estamos do lado do povo, do lado dos prefeitos. Então, quando na Paraíba se pede um calçamento, Vossa Excelência sabe que se sua emenda for empenhada e liberada, o calçamento vai sair, a praça vai sair, o posto de saúde vai sair, a escola vai sair, a ambulância vai sair, os remédios serão comprados, diferente muitas vezes dos recursos do governo federal. Então, é importante que se pense nesse momento a importância das emendas parlamentares. São recursos que serão executados e serão transformados em obra. E o que me traz neste momento a este plenário e esta tribuna é a notícia que chegou ao meu conhecimento após o meu discurso de terça-feira, de que o presidente da República, ou ex-presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, assinou um decreto número 7.418, de 31 de dezembro de 2010, ou seja, no último dia do seu governo, no qual ele coloca os restos a pagar, coloca um limite das emendas com restos a pagar. Emenda não tem validade, você empenha, fica aguardando as medições, toda parte de procedimentos por parte da Caixa Econômica Federal, e eu nunca soube que existiam emendas e que emendas caducassem. Mas por esse decreto, as emendas estão caducando. Aqui diz no artigo 1º, os restos a pagar não processados, ou seja, se a primeira medição não for feita, das emendas dos exercícios financeiros de 2007, 2008, 2009, relativos às despesas, tirando o Ministério da Saúde e as obras do PAC, elas terão validade até 31 de dezembro de 2010. E ele prorroga este prazo, no seu artigo 2º, fica prorrogado até o dia 30 de abril de 2011, o prazo de validade dos restos a pagar não processados das demais despesas inscritas nos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009. Ou seja, as emendas de 2007, 2008 e 2009, que por um acaso não tenham sido feitas, pelo menos a primeira medição, até o dia 30 de abril de 2011, serão cortadas em definitivo. O fato é que não é culpa dos prefeitos nem nossa. Vossa Excelência sabe, assim como eu sei, que a Caixa Econômica Federal muitas vezes não tem quadros técnicos suficientes para analisar a demanda de processos que lá estão. Então, eu uso a tribuna desta Câmara, eu uso esse momento, esse pronunciamento, para pedir por parte de todos os líderes desta Casa que na próxima reunião da terça-feira, a reunião das lideranças, dos líderes, que peçam ao presidente Marco Maia que vá de encontro ao Palácio do Planalto para pedir a prorrogação deste prazo que vá além do dia 30 de abril de 2011, para que os prefeitos possam fazer as suas medições, possam fazer as suas medições e realizar as suas obras.
deixo aqui esta minha preocupação, que tenho certeza que é preocupação desta casa, preocupação de todos os prefeitos do Brasil, de todas as lideranças, mas principalmente preocupação do povo do nosso país, que quer ver as obras realizadas nos seus municípios. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próximo orador é o deputado Regufe, PDT, Distrito Federal. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que me traz a essa tribuna nessa tarde de hoje, senhor presidente, é esse projeto, essa medida provisória do governo número 511, que trata desse trem-bala, esse trem de alta velocidade entre o Rio de Janeiro e São Paulo, para onde serão alocados 20 bilhões de reais do dinheiro do contribuinte através do BNDES. Eu, senhor presidente, vejo esse projeto com extrema preocupação, projeto no qual eu não votarei nessa casa, eu votarei de forma contrária, inclusive espero que o meu partido compreenda, mas a minha posição é essa e eu vou seguir a minha consciência. Eu vejo num país que precisa de investimentos na educação pública, na saúde pública e na segurança pública, se gastar 20 bilhões de reais com um trem-bala, não me parece algo correto, do ponto de vista de onde eu penso que tem que ser a prioridade do gasto do contribuinte. O governo deveria gastar o dinheiro público principalmente nessas áreas. A grande revolução que o governo tem que fazer é devolver serviços públicos de qualidade nas áreas de educação, de saúde, é investir na educação pública. Se você quer ver que futuro um país tem, é muito simples. É só ir na escola pública desse país no dia de hoje. Vai ver qual vai ser o futuro desse país. Então, o país precisa investir pesado na educação, na saúde pública, na segurança pública, e não em obras físicas. Eu critico esses gastos, às vezes um gasto em educação e saúde, às vezes não aparece. Às vezes o governo sai, às vezes sem nenhuma marca. Mas o governo tem que investir o dinheiro público nos serviços públicos essenciais. Eu, quando fui deputado distrital aqui por Brasília, nos 4 anos eu resolvi inovar nas minhas emendas parlamentares. Cada deputado distrital tinha direito a 6 milhões de reais por ano em emendas ao orçamento e poderia fazer 40 emendas. Eu resolvi inovar. Fiz apenas 3. Todos os anos fiz apenas 3 emendas. Colocava 2 milhões de reais no projeto de educação em tempo integral, 2 milhões de reais para compra de medicamentos para as emergências dos hospitais públicos e 2 milhões de reais para a contratação de mais policiais. Com isso, eu dava minha pequenina contribuição para melhorar a qualidade dos serviços públicos essenciais na minha cidade. E eu acho que é aí que o dinheiro público tem que estar sendo empregado, para devolver serviços públicos de qualidade para a população. Hoje a educação pública não é boa, a saúde pública não é boa, e a discussão que tinha que ser feita é como melhorar esses serviços públicos. E não é investindo, na minha opinião, no trem-bala. Se essa empresa, senhor presidente, por exemplo, falir, ou quebrar, e aí? Nós vamos jogar no lixo 20 bilhões do dinheiro do contribuinte? Não é correto. Além disso, senhor presidente, nós temos uma série de problemas que esse projeto pode ocasionar. Por exemplo, vão ocorrer inúmeras desapropriações de áreas, que hoje são ocupadas por universidades, por conjuntos habitacionais. O governo vai ter um custo para desapropriar essas áreas. Isso sem contar, senhor presidente, o impacto ambiental disso. Porque existem áreas que esse trem-bala está colocado para cortar, que mexer ali pode causar um sério dano ambiental. Então, eu, na minha opinião, senhor presidente,
não é aí que deveria estar sendo gasto o dinheiro do contribuinte. Algumas obras são necessárias sim, mas o governo deve gastar de forma precípua o dinheiro público em educação, saúde e segurança pública. Devolver serviços públicos de qualidade nessas áreas. Dar uma saúde pública decente, que a pessoa não morra ou viva de acordo com a renda dela. Isso não é certo. Que a pessoa tenha uma chance diferente na vida porque nasceu numa família rica, de acordo com a escola que ela tem. Então esse governo o país precisa investir pesado na devolução de serviços públicos de qualidade, na educação, saúde e segurança. Algumas obras são necessárias, mas a prioridade do governo deveria ser essas 3 áreas. É ali que o dinheiro público deveria estar sendo empregado. E esse trem-bala me parece assim tão megalomaníaco, 20 bilhões de reais com as escolas do jeito que estão, com a saúde pública desse país do jeito que está, não me parece certo, senhor presidente. Então eu quero registrar aqui que meu voto vai ser contrário a esse projeto, e independente da posição que o meu partido tomar, mas eu vou seguir a minha consciência e meu voto vai ser contrário. Nós temos 2 oradores, primeiro o deputado Laércio Oliveira, do PR de Sergipe, e depois o deputado Vonday Queiroz, do PDT de Pernambuco. Senhor presidente, Luiz Couto, nobres colegas, ouvintes da TV Câmara, telespectadores da TV Câmara e ouvintes da Rádio Câmara, eu ocupo a tribuna neste momento, senhor presidente, para falar de um assunto que nós temos discutido nessa casa por muito tempo, mas que entendo que definitivamente, senhor presidente, a gente precisa colocar um ponto final nessa questão. Eu trago hoje a esta casa um assunto da maior importância para a geração de emprego e renda em nosso país, a terceirização de serviços. No dia 2 deste mês, ao assumir a presidência do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Oreste Dallazen classificou a terceirização como, abre aspas, um fenômeno irreversível na economia mundial, fecha aspas. Além desta percepção, que prima pela lucidez, o ministro registrou a importância de se construir um marco regulatório para este segmento, com o objetivo de fixar responsabilidades para as empresas e entes públicos. Essa é uma proposta bem aceita por todos que militam no setor, empresas e trabalhadores. Deve ser construída com a participação de todas as partes interessadas, respeitado o norte do livre mercado. Hoje, a única norma legal a tratar do tema é a súmula 331 do próprio TST, que já não abarca com eficiência os meandros de uma atividade que só cresce no Brasil e no mundo, cada vez mais reconhecida por sua conveniência administrativa. No entanto, infelizmente, ao menos aqui em nosso país, é um segmento sobre o qual pairam informações muitas vezes equivocadas. Um dos erros frequentes, por exemplo, é confundir terceirização de serviços com precarização de mão de obra. Isso faz com que alguns sindicatos laborais encarem a atividade com desconfiança, como se a terceirização aviltasse direitos dos trabalhadores, o que absolutamente não ocorre. Ao contrário, uma característica singular do setor de prestação de serviços terceirizáveis é a sua mão de obra 100% dentro da formalidade, ou seja, todos os trabalhadores com carteira assinada, portanto, com os respectivos direitos plenamente assegurados. A pesquisa setorial relativa ao ano de 2010, feita pelo Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros no Estado de São Paulo, Sindepreste,
mostra que de todo o universo de trabalhadores brasileiros com carteira assinada, os terceirizados correspondem a mais de 22% e responde por quase 9% da população economicamente ativa no Brasil. Especificamente no setor de serviços terceirizáveis de limpeza e conservação, é notória outra característica a ilustrar a relevância social da atividade. Ela funciona como porta de entrada no mercado de trabalho formal para milhares de homens e mulheres com baixa escolaridade. Somente esta atividade significa mais de 2 milhões de trabalhadores no Brasil, senhor presidente. Definitivamente, chegou a hora desta Casa regulamentar a atividade de terceirização no Brasil. É também culpa de deputados e senadores os diversos escândalos envolvendo contratantes, empresas contratadas e trabalhadores, porque temos negligenciado uma solução definitiva para uma realidade que nos negamos a enxergar. Nobres colegas, a terceirização é a maior e melhor ferramenta de gestão praticada em larga escala no mundo inteiro. Não podemos mais postergar uma solução legítima que assegure ambiente legal, que garanta legitimidade e segurança para as partes envolvidas. Recentemente, um julgamento do Tribunal Federal deixou claro que não transfere para a administração pública nenhuma responsabilidade pela inadimplência do contratado em relação a direitos dos trabalhadores, encargos sociais, impostos, etc. Isto significa que, como o governo contrata mal, amplia-se um precedente para que empresas mal intencionadas avancem sobre o mercado de serviços terceirizáveis e, sob o regramento do menor preço e o previsível acomodamento da administração pública, promovam escândalos sucessivos na imprensa de Brasília e do Brasil, conforme, senhor presidente, essa reportagem publicada no dia 17 de março no jornal Correio Brasiliense, cujo título é Golpes a todo vapor na esplanada. Isso não pode mais acontecer. Portanto, encerrando, senhor presidente, convoco todos os interessados, principalmente os líderes sindicalistas e patronais desta legislatura, para, conjuntamente, oferecermos ao Brasil, definitivamente, a lei de terceirização. Muito obrigado, senhor presidente. Último orador inscrito para as breves comunicações, deputado Vonday Queiroz, PDT, Pernambuco. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente Luiz Couto, senhoras e senhores parlamentares, brasileiros e brasileiras que nos escutam pelas câmeras da TV Câmara, eu venho a essa tribuna, presidente, para falar de uma estratégia de governo muito bem sucedida em Pernambuco, que tem sido colocada em prática pelo governador Eduardo Campos e na qual nós encontramos uma gestão revolucionária, regionalizada e com foco em resultados. Nós tivemos a oportunidade de participar no final de semana passado da primeira etapa do seminário Todos por Pernambuco, que é um seminário onde o governador volta às regiões, às micro-regiões do Estado. Nessas regiões ele passou em 2007, no início do primeiro governo, para fazer essa mesma ausculta à sociedade, e ele volta agora para fazer a segunda etapa desse primeiro ano do novo governo. Ele faz questão de dizer que não é o 5º ano de administração do seu governo, mas o primeiro ano de administração do novo governo. E ele volta agora às micro-regiões e vai passar pelo sertão de São Francisco, onde já esteve no final de semana passado, sertão do Pajeú, sertão do Araripe, sertão central, no agreste meridional, setentrional, zona da Mata Norte, zona da Mata Sul e região metropolitana. Eu participei das cidades de Petrolina, Araripina e Salgueiro. E acompanhei com mais atenção a cidade de Araripina, onde eu tenho uma base eleitoral, onde eu tive mais de 7.400 votos, uma cidade que vem crescendo muito no Araripe, sobretudo com a influência da transposição do São Francisco, das obras de transposição e da ferrovia transnordestina. E pude observar como é importante essa ação do governo Eduardo Campos.
Nós tivemos um seminário com a participação, primeiro se montam as salas temáticas, são 9 salas temáticas na parte da manhã, onde os secretários de Estado todos se reúnem com as entidades da região. Foram 299 entidades inscritas só em Araripina, 1.100 inscritos, todos os secretários participando das salas temáticas. No final da manhã, são escolhidos alguns membros de cada comissão para fazerem um resumo para o grande grupo, que se reúne à tarde com a presença do governador e também dos secretários estaduais. E o governador Eduardo Campos ficou lá o tempo todo, ouvindo a comunidade até às 7h30 da noite, mais precisamente. E nós tivemos uma experiência muito rica. Eu, pelo menos, saí enriquecido do seminário, porque vi que não é só a formação do plano plurianual, que o governador agora está montando para apresentar à Assembleia Legislativa para as ações do seu governo nos próximos 4 anos. Mas é também uma prestação de contas de tudo que foi feito, do que foi proposto em 2007, quando esse seminário teve a participação daquela cidade, daquela região, daquelas entidades. Então, realmente, o governador Eduardo Campos está de parabéns. Muitas e muitas ações foram realizadas. E durante essa visita a essas cidades, eu participei com ele de inauguração de estradas, participei com ele de inauguração de escolas de referência. Enfim, o governador Eduardo Campos, vocês terem uma ideia, ligou os últimos 14 municípios do estado de Pernambuco que eram separados do resto do estado porque não tinham estradas asfaltadas. O governador Eduardo Campos ligou esses municípios com estradas, dando capacidade para que eles pudessem escoar suas produções, que eles pudessem impulsionar as atividades turísticas dessas cidades, de forma que o estado de Pernambuco hoje é o único do Nordeste que tem todos os seus municípios ligados com estradas de asfalto. E por mais contundentes que fossem as críticas, por mais ansiosos que fossem os depoimentos no seminário, todos aqueles que usaram a palavra faziam questão de dizer que o governo do estado já tinha chegado com 3, 4, 5 ações naquele determinado segmento, e que eles esperavam que nos próximos 4 anos fossem feitas mais 2 ou 3 ou 4 prioridades. Então, a gente viu que é muita coragem de um governante abrir esse diálogo com a sociedade, fazer essa ausculta à sociedade com a imprensa toda presente, de forma que o governador Eduardo Campos está de parabéns, e eu me senti muito bem em participar. Irei participar de outros seminários, de cidades que eu também participo, e eu acho que é uma experiência enriquecedora para a democracia brasileira, fazer esse tipo de seminário, mas principalmente dar sequência a ele. Não basta escutar a sociedade, mas principalmente que essa ausculta ela possa se transformar em coisas concretas, em ações concretas em prol do povo pernambucano e do povo brasileiro. Eu queria, por fim, para concluir, dizer que também gostaria de registrar que estivemos hoje pela manhã no Palácio do Planalto assinando um convênio juntamente com centenas de prefeitos, onde nós acompanhamos 2 municípios de Pernambuco que foram contemplados, que são da nossa base eleitoral, o município de Araripina e o município de Caruaru, onde eu tenho a minha base principal. Estivemos aqui com os 2 prefeitos e com mais 419 prefeitos de todo o Brasil que assinaram, através do PAC 2, um convênio para a construção de 718 CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil, que são as antigas creches, em exatamente 419 municípios brasileiros. São 800 milhões de reais que estão sendo investidos pelo governo federal. É a primeira vez que esses recursos e que esse projeto Pró-Infância é incluído no PAC, de forma que a gente vê uma sinalização muito positiva do governo federal em investir na infância, na educação, como forma de criar pesquisadores, criar uma teia de profissionais e de pessoas que vão investir e que vão ser os pesquisadores do futuro no Brasil. Então, gostaria de parabenizar o ministro da Educação, Fernando Haddad, e a presidente Dilma, que inova nesse quesito e dá continuidade ao governo Lula, dando agora a sua cara ao governo e também mostrando uma nova face que dá esse olhar privilegiado à educação infantil. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, deputado Vondei Queiroz. Parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e o reconhecimento pela ação do PAC na educação, começando com a educação infantil, que é fundamental. Se começarmos bem, tivermos qualidade no ensino infantil,
nós teremos também progresso no ensino fundamental e no ensino médio, indo para o ensino tecnológico e também para a universidade. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão ordinária de debates para amanhã, sexta-feira, 25 de março, às 9 horas. Lembro que haverá sessão solene às 15 horas, em homenagem ao Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Está encerrada a sessão. Obrigado, presidente. Dois convidados, um tema de interesse nacional. A causa do problema está numa desigualdade social. O hospital público é caríssimo e o resultado é pequeno. Hoje ninguém sabe o que pode e o que não pode. E um apresentador cheio de personalidade que conhece a fundo a política brasileira. É um querendo ganhar, ter vantagem em relação ao outro. Brasil em Debate. Sua chance de ouvir o que acontece na política nacional. Só aqui, na TV Câmara. Todo cidadão tem direito à justiça. Tem direito à dignidade. Tem direito à cidadania e à defesa dos seus direitos. Assistência jurídica integral e gratuita. Procure um defensor público federal. A justiça ao alcance de todos. Já faz um tempo nós divulgamos que a programação da TV Câmara pode ser assistida ao vivo também pela internet. Acontece que agora nosso novo site oferece muito mais do que isso. Logo de cara, na página da TV Câmara, vocês vão ver janelas com os programas em destaque na semana. E clicando nestes links, vocês têm acesso a um conteúdo que inclui 9 anos de produções da nossa emissora. No site, você pode assistir a matérias jornalísticas, programas de entrevistas, debates, cultura e as produções do núcleo de documentários. A interatividade também permite ao internauta baixar, enviar por e-mail e até mesmo compartilhar esse vídeo em seu blog ou rede social. Além disso, no link Baixe e Use, você pode acessar vídeos recomendados de conteúdo pedagógico em alta resolução. Entre os títulos encontram-se também algumas reportagens apresentadas no jornal Câmara Hoje. As mais recentes você pode encontrar em destaque aqui, ao lado direito da página. Acesse www.tv.câmara.gov.br e veja nossa lista de temas. Encontre a informação que você procura e desfrute do conteúdo, porque ele foi feito para você. Dizem que ela existe para ajudar, dizem que ela existe para proteger, mas são inúmeros os casos de abuso e corrupção policial no Brasil. E o Participação Popular debate o tema com o deputado e delegado Protógenes, do PCdoB paulista, com um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil e com um compositor e cantor de rap. É hoje mesmo, às 9h30 da noite, aqui na TV Câmara. De acordo com o Sebrae São Paulo, existem 5 milhões e 100 mil empresas em todo o país. 98% delas são micro e pequenas empresas. E esses pequenos negócios são responsáveis por 53% dos empregos com carteira assinada no Brasil. Com esses números, fica evidente a importância dos pequenos negócios para a economia brasileira. E sobre os trabalhos da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, eu converso agora com o deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, que foi integrante da frente na legislatura passada e vai continuar trabalhando neste assunto a partir de agora. Deputado, qual a expectativa do senhor para o trabalho desta frente na legislatura que se inicia agora? Bom, nós estamos no processo de coleta de adesões para a constituição da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa.
para a reconstituição dela, mas sem sombra de dúvidas a primeira grande prioridade é o desarquivamento do projeto de lei complementar 591. Nós temos 6 parlamentares que eram proponentes desse projeto que permanecem na casa, então já coletamos as assinaturas desses 6 parlamentares requisitando o desarquivamento do projeto de lei, e essa é a grande prioridade, porque o projeto faz um aperfeiçoamento da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e do empreendedor individual, ampliando os limites de enquadramento, criando um processo mais ágil de registro, modificações e baixa de empresas, desburocratizando um conjunto de questões, buscando parcelamento de dívidas, conjunto de temas que estão trabalhados ali nesse projeto de lei que são importantes para criar um ambiente ainda mais favorável para as micro e pequenas empresas, que tem toda essa importância que tu dizias, né? E é importante salientar que a Lei Geral da Microempresa já foi um avanço significativo, mas nós queremos aperfeiçoar, obviamente, esse diploma legal. Deputado, o senhor acha possível a aprovação rápida deste projeto ainda este mês, como defende o líder do governo aqui na Câmara? Acho muito positivo que a liderança do governo paute isso como uma prioridade do início desse trabalho legislativo. A presidenta Dilma, na campanha eleitoral, também colocou claramente que tinha o desejo de aperfeiçoar a Lei Geral da Microempresa, que é uma conquista do governo do presidente Lula, e, portanto, acredito que é possível, né? Se a liderança do governo dá o acordo, com certeza as lideranças partidárias também darão esse acordo e a gente terá condições de votar essa matéria tão importante. Precisa uma negociação, é bem verdade, com os novos governos estaduais, né, com as prefeituras, porque quando a gente trata da lei geral também afeta a arrecadação de estados e municípios. Mas eu acho que é um ambiente favorável para isso. Você confia plenamente nas informações do jornal, da revista, do rádio, da TV, da internet? Gostaria de conhecer um pouco melhor as pessoas que fazem as notícias e a forma como elas trabalham? Então assista toda semana ao Comitê de Imprensa, um bate-papo bem descontraído entre colegas de profissão sobre a cobertura dos assuntos em pauta, além dos relatos dos profissionais da imprensa que viram tudo e fizeram a história do jornalismo brasileiro. Comitê de Imprensa, a radiografia dos meios de comunicação pelos profissionais que fazem as notícias. Boa noite. Por mais de um acordo com isso. Informar Boa noite. o Brasil entre no panorama. Um passo importante contra a validade imediata. Em vez de dar emprego e renda, fui muita gerava um vários abaixo de 60. Hoje ela tem que falando. Abrindo a cortina. Com aquele corpo. É um pelar conduzir. Qual a melhor maneira? Flávio Bezerra. Eternamente da emenda 29. Severão. E foi que disse hoje de manhã. Expressamente família. A escala residencial, com a proposta inovadora da superquadra, a serenidade urbana assegurada pelo gabarito uniforme de 6 pavimentos, o chão livre e acessível a todos através do uso generalizado dos pilotis e o franco predomínio do verde trouxe consigo o embrião de uma nova maneira de viver.
As superquadras residenciais, intercaladas pelas entrequadras, se sucedem, regular e linearmente dispostas ao longo dos 6 quilômetros de cada ramo do eixo arqueado, eixo rodoviário residencial. A escala definida por esta sequência entrosa-se com a escala monumental, não apenas pelo gabarito das edificações, como pela definição geométrica do território de cada quadra através da arborização densa da faixa verde que a delimita e lhe confere cunho de pátio interno urbano. A proposta de Brasília mudou a imagem de morar em apartamento. E isto porque morar em apartamento na superquadra significa dispor de chão livre e gramados generosos, contíguos à casa, numa escala que um lote individual normal não tem possibilidade de oferecer. As crianças brincam ao alcance da voz, o que contribui para humanizar essas áreas residenciais, apesar do vulto das edificações. Brasília, a cidade que inventei. Dizem que ela existe para ajudar, dizem que ela existe para proteger, mas são inúmeros os casos de abuso e corrupção policial no Brasil. E o Participação Popular debate o tema com o deputado e delegado Protógenes, do PCdoB paulista, com um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil e com um compositor e cantor de rap. É hoje mesmo, às 9h30 da noite, aqui na TV Câmara. As mulheres lutam por seus direitos em todo o mundo. No Brasil, somente no início do século XXI, a voz feminina ganhou força legal contra a violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Com a lei, o Código Penal foi alterado e agora permite que os agressores sejam presos em flagrante ou que tenham a prisão preventiva decretada. A lei foi batizada com o nome de uma vítima real de agressão. Símbolo contra a violência doméstica, a cearense Maria da Penha Maia lutou durante 20 anos para ver seu agressor condenado. Uma mulher vitoriosa. Agora, você pode conhecer todos os benefícios da lei disponível também na internet. Acesse o site www.cnj.jus.br para saber muito mais sobre a Lei Maria da Penha. Respeito é bom e eu mereço. E meu nome é Vitória. CNJ, Compromisso com a Justiça do Brasil. Eu acho o Palavra Aberta talvez um dos mais importantes programas da TV Câmara, porque é a oportunidade que o deputado tem de apresentar uma ideia que muitas vezes vai mudar a vida da sociedade. E a gente consegue, em 10 minutos, explicar o que vai ser essa nova lei. E com a chegada da TV digital, o nosso telespectador do Palavra Aberta, ele vai poder participar com perguntas diretamente. Eu gosto da conversa com os deputados, à medida em que muitos deputados, boa parte deles pelo menos, tem muita informação sobre o Brasil, tem muitas ideias originais. Pois é, e por tudo isso é importante que você acompanhe diariamente o trabalho dos deputados aqui no Palavra Aberta. Que tal baixar gratuitamente pela internet vídeos com boa qualidade de som e imagem? E que tal se esses vídeos tiverem excelente conteúdo com informação variada, educação e cultura? E tudo isso de forma legal, com conteúdo livre, que você pode usar como quiser? Gostou da ideia? Desde 2002, você já pode acessar a programação da TV Câmara na internet. Mas agora tem uma novidade. É o Baixe e Use, uma seleção especial que já tem mais de 150 vídeos com melhor qualidade de som e imagem. Assim, você pode baixar o programa de sua preferência, gravar, guardar, exibir para seus alunos, assistir com os amigos ou mesmo postar em seu blog. São programas, documentários educativos e reportagens especiais.
Tudo isso muito bem organizado em eixos temáticos com catálogo e índice, para que você possa encontrar rapidamente o que precisa. Acesse www.tv.câmara.gov.br. Clique no banner Baixe e Use e confira. Baixe e Use, o novo serviço da TV Câmara na internet. Brasileiros nos 4 cantos do país estão agindo para combater a dengue. São ações simples, que valem muito, que salvam vidas. O mosquito da dengue se reproduz onde há água parada. Por isso é importante agir e eliminar tudo que possa se transformar em foco. Exemplos como esse fazem toda a diferença. Precisamos da sua participação na campanha e de mais pessoas envolvidas nessa luta. Dengue, se você agir, podemos evitar. O Brasil conta com você. O golpe de 64 será relembrado no próximo sábado temático. Não acredito noutra forma de luta a não ser a luta armada. Meu crime era ser contra o status quo da época. Quando eu chego, começa, terrorista, cadê a bomba? Todo mundo, o que é isso? Vocês estão doidos? Aí eles me trouxeram no jornal, já com meu nome grifado, né, que eles estavam me procurando. E que mudou minha vida a partir daí. A nossa arma era só a consciência, era só a vontade de mudar esse país, de fazer desse país um país grande, um país soberano, com um povo livre. Sábado temático Golpe de 64, aqui na TV Câmara. TV digital é sinônimo de qualidade. Mesmo que você tenha uma televisão analógica que não seja de alta definição, com o sinal digital sua imagem também fica mais nítida. Você terá a mesma qualidade de um DVD, ou seja, vão acabar os ruídos, os chuviscos e os fantasmas. E o som vai ficar parecido com o de um CD. No futuro, a TV digital também vai permitir a interatividade.